Ok, pessoal, continuando nossas ideias, a nossa aula sobre o socialismo, nós vamos agora para as teses do socialismo científico, tá? O socialismo científico, ele nasce no século XIX com os economistas alemães Karl Marx e Friedrich Engels, tá, pessoal? Na verdade, o socialismo científico, ele recebe esse nome porque, além dos ideais de sociedade justa, Karl Marx e Friedrich Engels desenham os caminhos políticos e econômicos para alcançar essa sociedade economicamente igualitária, tá? Para Engels e Karl Marx, é fundamental que ocorra uma luta de classes, tá? Para ele, o que seria a luta de classes? O proletariado, ou seja, os trabalhadores do campo e da cidade, inclusive por isso que o símbolo do socialismo é o martelo e a foice, em alusão aos trabalhadores do campo e da cidade, beleza? Eles precisam se unir, precisam unir forças para tomar à força os meios de produção da burguesia, ok? E entregar para o Estado, beleza? É fundamental que isso aconteça, tá? Essa luta de classes que iria dar resultado à tomada dos meios de produção da mão da burguesia e levar para a mão do Estado, Karl Marx vai chamar de revolução do proletariado ou ditadura do proletariado. Então vamos lá. Socialismo científico, Alemanha, século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels. Beleza? Chamado de socialismo científico porque, além das ideias da sociedade igualitária, Karl Marx e Engels também escrevem os caminhos políticos e econômicos para alcançar essa sociedade igualitária. Pessoal, existem dois livros importantíssimos, escritos por Karl Marx e por Engels, que apontam esses caminhos políticos e econômicos, tá? Um dos livros é o Manifesto do Partido Comunista e o outro livro é O Capital, beleza? Bastante famosos aí nas leituras acadêmicas e assim por diante, tá? Então, para Karl Marx e Engels, só é possível alcançar essa sociedade justa se os proletariados, ou seja, os trabalhadores do campo e da cidade, se unirem, entrar numa luta de classes contra a burguesia, ok? E tomar à força os meios de produção que estão nas mãos da burguesia, beleza? No caso, essa tomada dos meios de produção é chamada de revolução do proletariado ou ditadura do proletariado, beleza? Para Karl Marx e Engels, tá? O socialismo é um caminho inevitável para superar as crises econômicas e para superar a exploração e a desigualdade, tá? Caminhos inevitáveis. Beleza, pessoal? Essas seriam as teses do socialismo científico. Então, vimos o socialismo utópico, que era pensado as ideias de sociedade justa, mas sem os caminhos políticos e econômicos, tá? Lá no século XVIII, com Owen, Saint-Simon e Fourier, beleza? E depois do século XIX, nós teremos sim todas as estratégias do socialismo, as teses, os caminhos escritos, desenhados por Karl Marx e por Engels, ok? E pessoal, nós teremos o socialismo real. O socialismo real é o socialismo aplicado em um país, aplicado em uma república, aplicada por um governo, beleza, pessoal? O socialismo ele só será aplicado e será pela primeira vez aplicado no comecinho do século XX. Para ser mais específico, o socialismo ele passa a ser injetado na realidade em 1917, fenômeno chamado de Revolução Russa, beleza? Pessoal, a Rússia ela vivia durante o século XIX até o começo do século XX uma ditadura, a ditadura de Czar, tá? Czarista, beleza? Czar era um super ditador extremamente autoritário que governou a Rússia aí no final do século XIX, começo do século XX, beleza? Olha, tá chovendo. No caso, pessoal, nós teremos a derrubada do Czar para a aplicação do socialismo dentro da Rússia. Como isso será feito, pessoal? Lenin, importantíssimo pensador socialista e seguidor do socialismo científico de Marx e Engels, vai fundar em 1898, ou seja, no finalzinho do século XIX, o Partido Operário Social Democrata. Esse partido é fundado, então, pelo pensador socialista e seguidor do socialismo científico, Lenin. Beleza? Em 1898,
durante o governo czarista, a ditadura czarista na Rússia, ok? Ele funda esse partido. Claro, o partido funcionava na ilegalidade. Afinal de contas, como o czar era um ditador autoritário, não era permitido movimentos de oposição na Rússia, ok? Só que, pessoal, mesmo dentro da ilegalidade, ok? Lenin vai conseguir angariar, tá, pensadores revolucionários. Pessoas que estavam cansadas, esgotadas do governo autoritário czarista e que sonhavam com uma sociedade democrática, porém igualitária, ou seja, socialista, tá? E ele vai começar a angariar revolucionários durante esse período aí, final do século XIX. No comecinho do século XX, Lenin vai fundar sovietes. Sovietes seria como se fossem filiais ou comitês, tá? Ou seja, o Partido Operário Social Democrata vai começar a se expandir dentro do território russo. Ele vai começar a existir, mesmo que na ilegalidade, em várias cidades da Rússia. Beleza, pessoal? Então, nós teremos o início da formação de sovietes, comitês, filiais do Partido Operário Social Democrata. Beleza? Em 1917, além dos operários, militares começam a entrar no Partido Operário. Ok, pessoal? Ou melhor, no Partido Operário Social Democrata. Os militares começam a abandonar a ditadura czarista, ok? E começam a entrar nesse movimento radicalmente opositor. Inclusive, é o mesmo ano que o czar toma o golpe. Tá, pessoal? Ele recebe o golpe liderado por Lenin, pelos trabalhadores do campo e da cidade, os sovietes, mais os militares que tinham deixado o governo e entrado nessa oposição política. Beleza, pessoal? 1917. Conforme Lenin assume o poder, ele vai começar a aplicar as práticas socialistas. Quais são as primeiras práticas socialistas que serão feitas dentro da Rússia? Primeiro, vai estatizar os meios de produção. Fábricas, bancos e terras começam a ser estatizados, ou seja, começam a ser tomados da mão da burguesia. Imagino que vocês entendam que a burguesia apoiava o czar, ok? O czar permitia que a burguesia fosse dono dos meios de produção. Lenin vai começar a tomar da burguesia os meios de produção, ok? E também será feita a reforma agrária. Essas terras que foram tomadas da burguesia será basicamente distribuída para famílias rurais, que não eram dono da terra, mas poderiam produzir nela para basicamente matar a fome e também para fornecer alimentos para as cidades. Então, estatização de meios de produção, principalmente fábricas, o campo e bancos, e além da reforma agrária, são os dois primeiros elementos socialistas que foram embutidos, aplicados na Rússia pós-golpe socialista de Lenin, ou seja, chamado pela história de Revolução Russa, beleza? Em 1922, Lenin funda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, várias repúblicas em torno da Rússia são adicionadas à Rússia, tanto em termos políticos quanto em termos ideológicos. Passam a seguir o socialismo e passam a ser administrados pelo poder centralizador de Lenin. Beleza, pessoal? Essa é a primeira vez que o mundo experimentou o socialismo aplicado à realidade. Beleza, pessoal? Então foi através da Revolução Russa de 1917, quando Lenin, depois de ter formado o Partido Operário Social Democrata e ter angariado políticos, pensadores, operários, até militares, toma o poder do ditador czar, que governou a Rússia com um punho de ferro durante o final do século XIX e início do século XX, toma-se dele, aplica os ideais socialistas e ainda por cima adiciona territórios ali contíguos, tá? À Rússia. Beleza? E esses territórios passam a respeitar ideologicamente as teses aplicadas na Rússia e também passam a respeitar o governo centralizador de Lenin. É assim que funda um dos maiores impérios também que já passaram pela Terra,
Ou seja, a União, olha o nome, União das Repúblicas, Rússia mais um entorno, socialistas, pelas ideias basicamente aplicadas à ideologia, ok? Soviéticas, em alusão aos comitês do partido que colaboraram para a Revolução Russa ter conseguido alcançar os seus objetivos. Beleza, pessoal? Então vimos o socialismo das ideias, o socialismo científico, aquele que foi pensado, né, e escrito caminhos políticos e econômicos para alcançar a sociedade justa, e o socialismo real, que infelizmente apresentou várias falhas, né? Basicamente, ao longo do tempo, a União Soviética perde a capacidade de proibir a propriedade privada, acaba mantendo-se a propriedade privada, mantém-se o lucro, mantém a mais-valia, tá? E no caso vai trazer uma série de elementos que vai permitir não só a falência do socialismo, mas da própria União Soviética. Mas isso é um assunto que a gente vai ver depois, a gente vai ver em ordens mundiais. Por enquanto, eu só quero mostrar para vocês como que funcionou, né, as ideias socialistas no mundo. Então, século XVIII, socialismo utópico, século XIX, científico, e o século XX, o socialismo real, que é o socialismo aplicado em um território, aplicado numa república, assim por diante. Beleza? Espero ter ajudado, pessoal. Até mais!